Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da sala de transmissão da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Desta vez, esta mensagem está sendo gravada por falta de internet. Nós estamos tendo problema de internet aqui na estância, mas irá ao ar normalmente, né, no horário previsto. Nós estamos na mensagem 32, né, no dia 18 de abril, hoje, né, de 2021, e a mensagem 32 tem por título Os Primeiros 4 Selos. A leitura bíblica é Apocalipse, capítulo 6, dos versículos 1 até 8. Graças a Deus que o Senhor está nos abrindo o livro de Apocalipse. Nós vimos que Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus notificou, Deus quer mostrar aos servos de Deus que servem às igrejas, mas ele notificou a João, quer dizer, João foi o receptor, né, dessa revelação, e ele, por meio do livro escrito, né, ele está passando para os seus servos, e eu e você, nós somos esses servos que estamos recebendo essa revelação por meio de João, do apóstolo João. Então, o ministério de João, né, para mim, tem a primeira parte, foi no final do século I, onde Deus o usou para fazer, né, remendar as redes e fazer alguns ajustes para que todos voltassem para o Espírito e para a vida. E a segunda parte do ministério de João é justamente para essa hora final, a nossa hora. Chegou a nossa vez. Então, o livro de Apocalipse é um livro de revelação de Jesus Cristo, né, especialmente para a igreja na época final, né? Nós estamos nessa época. Muito bem. Então, o capítulo 1 de Apocalipse mostra a primeira visão que João teve, essa visão que João teve quando estava no Espírito, e essa visão foi quando ele voltou-se para ver quem falava com ele. Ele viu um semelhante a um sumo sacerdote caminhando, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então isso mostra que nosso Senhor Jesus, ele como Filho de Deus e como Filho do homem, ele venceu aqui na terra, ele fez tudo que Deus, né, quisesse que ele fizesse, ele fez a vontade de Deus e morreu na cruz para fazer redenção por nós, e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Ele se tornou filho primogênito de Deus como homem, e Deus o alçou à sua direita, né, até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas por outro lado, nós também vimos no livro de Hebreus, ele é sumo sacerdote, que enquanto, né, hoje a igreja está levando a cabo o que falta fazer no plano de Deus, sob o comando do Espírito, e ele está como sumo sacerdote intercedendo por nós. Ele pode compadecer-se de nós, porque ele é um homem, ele se tornou um homem, ele sabe das nossas dificuldades. Graças a Deus, e esse sumo sacerdote que conhece as nossas necessidades, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né, para cuidar das igrejas até a época final. Aí então temos as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam
todas as igrejas, ou a igreja, né, em todas as épocas até a conclusão. E nós, né, somos agraciados por hoje, né, estarmos na consolidação da igreja em Filadélfia, justamente para fazer a vontade de Deus nesta era final. E nós também entramos em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 mostra a segunda visão. A segunda visão foi quando João, ele viu uma porta aberta no céu, e também houve uma voz como de trombeta, falou com ele dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente ele se achou em espírito, e ele viu no céu armado um trono e alguém sentado no trono. Graças a Deus, né, Deus está no comando, porque a partir do capítulo 4, essa visão, né, que João viu e está descrevendo, é uma visão no céu logo após a ascensão de Cristo. Para quê? Para que Deus possa executar a sua administração até a conclusão desta era e até a eternidade, né, futura. Por isso, foi importante João subir ao céu e olhar o cenário no céu. Ele viu um trono e alguém sentado no trono. E no versículo 3 diz assim: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então esse alguém que está sentado, ele tinha aspecto de pedra de jaspe. A pedra de jaspe tem várias cores, mas aqui deve ser uma cor verde ou até uma verde escura, uma verde de maturidade de vida, de abundância de vida. Então essa pedra de jaspe corresponde à vida de Deus, e também uma pedra de sardônio, que é uma cor vermelha, que representa a redenção. Para que o homem pudesse fazer parte do plano de Deus, agora precisava primeiramente da redenção de Cristo. O sardônio é justamente para isso. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, esmeralda também é uma cor verde, uma pedra de cor verde. Para mim, refere-se a vida, né, aqui na terra, os seres viventes aqui na terra, claro, liderados por homem. Homem, né, é o centro da criação de Deus aqui na terra, nos seres vivos. E esse arco-íris, né, essa cor verde esmeralda, refere-se à vida dos seres viventes aqui na terra, e o arco-íris representa, né, como Deus, né, tudo que foi tratado, né, por Deus, na fidelidade de Deus, e admitido, né, para a dimensão celestial, espiritual, a dimensão de Deus. Isto é, nós havíamos falado que as três cores, que são a cor vermelha, representa o fogo, a santidade de Deus. Isso é representado pelos serafins de Isaías capítulo 6, né, que Isaías se sentia, né, imundo, né, porque ele habitava no meio de homens de lábios impuros, e Serafim tomou uma brasa viva e santificou, queimou a sua boca, santificando-o, e acabou enviando Isaías. Então, serafins representam, né, a santidade de Deus é representado pelo fogo, aquele fogo que Moisés viu, né, queimando sobre a sarça, mas não consumia a sarça. Aquele fogo é fogo santo. Tanto é que Moisés foi se aproximar, Deus disse, né, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está é terra santa. Então, fogo representa a santidade de Deus. E Ezequiel 1:10, os querubins, né, os 4 seres viventes descritos ali são querubins, e os querubins representam a
glória de Deus, né? Tanto é que sobre o tampo do propiciatório da Arca da Aliança estavam 2 querubins, e os querubins zelam pela glória de Deus. E em Ezequiel capítulo 1 nós vimos que ali nós temos, né, no meio da aparição de Deus, num vento, numa tempestade, né, e também numa nuvem com fogo revolver-se, e ali tinha relâmpagos, tinha, né, trovões, tinha vozes, e no meio do fogo, né, saía algo semelhante ao metal brilhante, e esse metal brilhante refere-se a electro, né, em hebraico seria hashmal, que em hebraico significa eletricidade. Então esse metal brilhante só é descrito em Ezequiel, né, e representa, é uma cor, esse electro é uma cor amarela, né, âmbar, e representa a glória de Deus. Portanto, a glória de Deus, né, representada pela cor amarela, e a santidade de Deus pelo fogo, né, cor vermelha, e nós temos o trono de safira sobre os 4 seres viventes, e safira, trono representa a justiça de Deus, e safira é de uma cor azul. Então nós temos ali a justiça de Deus com uma cor azul, nós temos a santidade de Deus com uma cor vermelha, e nós temos a glória de Deus com uma cor amarela. São as 3 cores primárias que combinadas produzem uma variedade de cores, todas as cores do arco-íris. Portanto, quando o homem, né, caiu, pecou, Deus então fechou o caminho da árvore da vida, para a árvore da vida, com querubins, que representam a glória de Deus, uma espada flamejante, quer dizer, uma espada que é a justiça de Deus, e o fogo que envolve a espada é a santidade de Deus. Então, tanto a glória de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus estão ali, né, impedindo o homem pecador, o homem natural, de ter parte de Deus, ter parte na árvore da vida. Isto é, então Deus, na sua fidelidade, hoje, Ele então aplica tudo que é registrável na presença de Deus, toda a nossa vida, a nossa história, a história da igreja, né, que pode ser registrado em Deus, tem que passar pelo crivo, né, da justiça de Deus, glória de Deus e a santidade de Deus. E combinado isso, como as 3 cores combinadas, surge um arco-íris. Então nós estamos debaixo da fidelidade de Deus, e a nossa história, que é registrada definitivamente no céu, é aquela parte que passa pelo crivo da justiça de Deus, da santidade de Deus e da glória de Deus. Esse é o significado, né, desse arco-íris do trono. Versículo 4 ainda, Apocalipse 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Já falei sobre isso. Não são os seres angelicais, líderes que Deus estabeleceu para serem sacerdotes, e principalmente os anjos para servir ao homem, que ministram para aqueles que vão herdar a vida, herdar a salvação. Tá? Então, e eles são sacerdotes, eles são reis, ajudando a Deus na administração desse universo, mas eles serão substituídos por nós, né? Quando nós chegarmos ao ponto de sermos sacerdotes e reis, no milênio, né, nós vamos substituí-los, e para toda a eternidade também. Versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, chegando na era do Apocalipse, os 7 Espíritos saem para atuar
como 7 tochas de fogo, né, para santificar, para purificar e também para trabalhar de uma maneira plena, porque hoje é a era do Espírito e a era do Espírito na sua completude. 7, número 7 representa a sua plenitude. E há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à vista do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes, já falei, são os 4 seres viventes angelicais que estão no céu, mas eles representam os seres vivos da terra, tá? Por isso, tem que ter uma grande correspondência entre eles e nós. Esses 4 seres viventes, eu vou encurtar a história. Em Ezequiel capítulo 1 mostra, esses 4 seres viventes se movem de uma maneira coordenada, as suas pontas das asas estão unidas umas às outras, e as 2 asas de baixo descobrem o corpo, quer dizer, eles trabalham de uma forma discreta, né? Não aparecem, né? Que toda a glória seja dada a Deus, toda a honra seja dada a Deus, não ao homem, né? O homem não deve aparecer no serviço a Deus, senão ser usado por Deus como canais. Muito bem, então essa coordenação perfeita entre os 4 seres viventes faz com que eles não tenham necessidade de se virar, porque quando o Espírito vai numa direção, todos os 4 são unidos e vão naquela direção sem discussão, né? Então, graças a Deus, nós precisamos aprender com esses 4 seres viventes, eles seguem o Espírito é quem manda, não é a opinião deles, não é a maneira deles, é o caminho do Espírito. Muito bem, esses 4 seres viventes hoje têm que encontrar na terra a correspondência, e graças a Deus hoje no tempo final, Deus preparou a igreja em Filadélfia já em consolidação, e nós estamos cada vez mais entendendo a direção do Espírito, principalmente por meio da palavra que Ele nos dá, né? As palavras da profecia que Ele nos dá cada semana, nos revela a direção do Espírito. E quando nós aqui na terra entendemos a direção do Espírito, os 4 seres viventes lá no céu já estão prontos para fazer a vontade de Deus. Por isso que eu faço, né, questão de ler Mateus capítulo 6, aquela oração, né, que Jesus nos ensinou a fazer, né, versículo 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? É muito interessante que fala, venha o teu reino, porque a nossa luta toda aqui é pelo reino, para que Deus possa restabelecer o seu reino aqui na terra. Mas para que o seu reino seja restabelecido aqui na terra, há necessidade que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. O que significa isso? No céu, os 4 seres viventes já estão prontos para fazer a vontade de Deus. Mas aqui na terra não estavam prontos, né? Não estavam prontos. Então, mas graças a Deus, cada vez mais, Deus está, né, nos agraciando com a sua palavra, revelando a sua direção, revelando o seu propósito, o seu coração, aquilo que Ele quer fazer, né, através da palavra profética. Queridos irmãos, eu louvo ao Senhor por isso que André Miller fala que são os tesouros da palavra profética sendo novamente revelados aqui pela igreja em Filadélfia. Então, assim nós entendemos hoje a vontade de Deus para os nossos dias, né? A palavra profética nos dá direção, né, hoje. Então, nós também, de uma forma coordenada, sem ação individual, sem individualismo, sem regionalismo, sem, né, bairrismo, sem direção própria, sem obra própria, nós somos uma coisa só, estamos aqui para fazer a obra do Espírito, a vontade de Deus. Então, nós também, como um só homem, quando Deus usa alguns de nós em direção à comportagem dinâmica, nós não ficamos discutindo, nós seguimos a direção, né, para aquela direção que o Espírito está levando. E quando o Senhor usa alguns jovens para avançar jovem, nós também não
insistimos na nossa direção, nós seguimos na direção deles, e assim por diante nós, né, graças a Deus, assim o Espírito tem liberdade e nós estamos bem coordenados, né, como um só corpo. Dessa forma, o que Deus quer fazer no céu é feito aqui na terra, porque existe uma correspondência entre a igreja e os 4 seres viventes. E os 4 seres viventes não conseguem fazer a vontade de Deus aqui na terra, porque eles não possuem corpos, esses corpos aqui. E para fazer a vontade de Deus aqui na terra, precisa de corpos. Por exemplo, se Deus quer pregar o evangelho para alguém na rua, eu preciso dispor desse corpo, ir até a rua para fazer a vontade de Deus. Então Deus precisa ganhar o nosso corpo. Por isso que Romanos 12, versículo 1, eu tenho insistido ultimamente, né? Diz, esse versículo é para isso, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais racional, né? Então, o que Deus precisa é que você apresente o seu corpo, né? Se você não apresentar o seu corpo, Deus não consegue fazer a sua vontade por meio do seu corpo. Então, graças a Deus, muitos jovens, muitos irmãos, muitas irmãs estão se apresentando e oferecendo seus corpos como sacrifício vivo e santo, né, e agradável a Deus, e Deus está conseguindo executar sua obra aqui na terra, graças a Deus, né? A vontade de Deus não só é feita no céu pelos 4 seres viventes, mas quando há uma correspondência na terra, Deus consegue fazer a sua obra aqui na terra. Irmãos, é isso que eu precisava fazer como introdução, né? Aí então, no final, né, eu não vou detalhar mais no final do capítulo 4, já falei sobre isso, e no capítulo 5 começa o cenário, né, para definir qual a criatura vai levar a cabo a administração de Deus, né, aqui na terra. Então, não vou gastar mais tempo nisso, né? Não havia, né, um dos anciãos, não é isso? Um anjo forte proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Versículo 2, né? E versículo 3 fala: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Graças a Deus, né? Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele nasceu, né? Ele nasceu da tribo de Judá, né? Da casa de Davi, da descendência de Davi. Ele é a raiz de Davi, ele é a fonte de Davi, né? Então ele venceu contra Satanás, ele venceu contra o pecado, pecados, a carne, né? O diabo. Ele né, conseguiu, né, vencer para poder abrir o livro que é o livro da economia de Deus, o livro do plano de Deus, principalmente para esse final dos tempos, para Deus executar o que tem que executar, fazer a sua vontade, estabelecer seu reino e ainda lidar com o mundo, né, com as nações, e levar como ele vai executar até a eternidade final. Então esse é o capítulo 5, tá? Eu não vou detalhar. Então chegamos no capítulo 6. No capítulo 6 começa então o cordeiro, tá? O cordeiro abre, né? Começa a abrir selos, os 7 selos. Versículo 1 do capítulo 6. Quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz e trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo
para vencer. Muito bem, esse primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro, né, suscitou muitas interpretações. E a interpretação que nós julgamos mais plausível, mais correta, alguns dizem que esse cavaleiro sobre o cavalo branco seria Cristo. Não é possível, porque aqui na descrição dos 4 cavalos ou seus cavaleiros não está a nível de comparação a Cristo, né? Então, esse cavalo, né, na verdade, vou dizer o seguinte: a abertura dos selos, vou explicar, a abertura dos selos ocorreu logo após a ascensão de Cristo, né? E com o seu sangue ele comprou, isso está, né, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Porque ele é digno, porque ele foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos irmãos, nós vamos substituir aqueles 4 seres viventes, porque nós fomos comprados. Nós não éramos dignos de nada, éramos pecadores, já como tição, né? Nós estamos indo para o fogo, sendo queimado no fogo, mas Deus nos tirou como tição, né? Como se alguém tira tição do fogo. E nós somos comprados para quê? Deus deseja constituir-nos sacerdotes e reis. O que é sacerdote? Sacerdote é servir a Deus, mas servir a Deus de que maneira? Servir a Deus servindo os homens, principalmente nós, né? Homens, nós precisamos aprender a servir os homens. Por isso que nós pregamos o Evangelho, nós apacentamos as pessoas, pastoreamos, cuidamos, né? Fazendo com que todo homem seja encontrado maduro em Cristo no dia da volta do Senhor. Por isso, esse é o sacerdócio. Deus nos colocou hoje na terra, na igreja, para aprendermos esse sacerdócio, em como cuidar de homens, como salvar os homens, como resgatar os homens da perdição, né? Como trazer para a igreja e cuidar dessas pessoas até que se tornem vencedoras. Portanto, esse sacerdócio, a sacerdócio que você está aprendendo hoje na igreja, cuidando das pessoas, será útil no milênio, porque seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e também para todos sempre, né, na eternidade futura. Portanto, vamos aprender a servir a Deus servindo os homens, tá? E também reinar por Deus, ter a autoridade de Deus, encabeçados em Deus, obedientes a Deus, para poder, né, reinarmos no lugar de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Deus nos comprou, né, com o sangue de Cristo. Ele quer nos constituir, né, reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. Muito bem, então por isso que Cordeiro era o único digno de fazer, porque ele é o único capaz de fazer essa vontade de Deus, do Pai, né? Ele é o único digno também de abrir o mistério do plano de Deus contido, né, nos 7 selos. E o livro de Apocalipse, na verdade, é o abrir dos 7 selos. O conteúdo é o conteúdo do livro, tá? Do livro dos 7 selos. Então, o primeiro selo, né, o plano de Deus contido no livro, tá, com os 7 selos, diz respeito aos seres vivos aqui na terra, tá? Os 4 seres viventes anunciam, por isso que são os 4 seres viventes que anunciam a abertura dos primeiros 4 selos. Quando abriu o primeiro selo, tá, um dos 4 seres viventes anunciou, dizendo, com uma voz de trovão, vem, né? Vem, João, vem ver, tá? E vi então que eis um cavalo branco, tá? Então
os 4 selos correspondem, né, correspondem a uma corrida entre os 4 cavalos com seus cavaleiros. Por isso que os 4 selos formam um grupo, tá? Esses 4 selos são abertos e começam a disparar numa corrida esses 4 cavalos. Então, o cavaleiro, né, o branco aqui, refere-se à justiça, refere-se à pureza e também à aprovação. É a aprovação, né? É uma coisa curiosa, não sei se você sabe que se você, né, combina todas as cores do arco-íris, todas as cores, né, e você colocar num disco e girar, né, vira a cor branca. E a cor branca, né, é essa cor que nós temos aqui, né, no ambiente, é a mistura de todas as cores. Por isso que é aprovação também, aprovação, né, que passa pelos três requisitos da justiça de Deus, da glória de Deus, também da santidade de Deus, tá bom? Então, branco refere-se à pureza, à justiça e também à aprovação. O cavaleiro branco não deve ser Cristo propriamente dito, deve ser o Evangelho, tá? O cavaleiro, ele tinha um arco na mão, e esse arco, eu preciso achar definição na Bíblia, em Jeremias, eu achei em Jeremias 49, 35, Jeremias 49, 35, uma definição para o arco, né? Que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão. Olha só a definição: a fonte do seu poder. Então, o arco representa a fonte do poder do Evangelho. Graças a Deus, esse Evangelho, né, esse cavaleiro estava com o arco na mão, representando que ele tinha, né, o arco era a fonte do poder. Esse Evangelho é poderoso, ele tem poder, né? Efésios capítulo 1, dá uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 19 em diante, né? E qual a suprema grandeza do seu poder, estamos falando de poder, do arco de poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, como esse Evangelho, ele suscita uma série de grande poder, tá? Grandes poderes. Então, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Isso tudo é por causa do poder, né? Poder de Deus, né? E que o fez Cristo assentar-se à direita nos lugares celestiais, lá no alto, lá em cima de tudo, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, esse é o poder. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Graças a Deus, esse Cristo que Deus usou seu grande poder, né, o colocou acima de todo o principado e potestade, e deu para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mateus 28, estamos falando do poder, autoridade, né? Então, Mateus 28, no finalzinho, né, do livro do Evangelho de Mateus, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, Jesus, porque o Evangelho é sobre Jesus, sobre uma pessoa. Esse Evangelho tem poder porque Jesus
né, foi ressuscitado com o poder de Deus e foi alçado à destra de Deus nos lugares celestiais. Ele ganhou toda a autoridade, né, no céu e na terra, tá? Então isso é importante. E esse cavaleiro, voltando lá, esse cavaleiro tinha um arco, que é a fonte do seu poder, mas a flecha já foi atirada. O leão da tribo de Judá já venceu, a vitória já é certa, né? E a raiz de Davi, né? Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi já venceu. Então a flecha já foi atirada. Por isso, irmão, nós, quando pregamos o evangelho, nós temos total segurança que nós vamos vencer, porque o evangelho é algo, é um fruto, produto de uma vitória já conquistada, tá bom? Então, e foi-lhe dada, vamos continuar lá em Apocalipse 6, né? Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A coroa geralmente representa a vitória, a coroa que representa a glória, é um símbolo da glória, tá? Então ele é coroado com glória, tá? Isso está, podemos dar uma olhada em Isaías 62:3. Isaías, capítulo 62, versículo 3, que diz assim: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então, a coroa é coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, né, versículo 4, fala da coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, tá? Então, a glória é o resultado final do plano da salvação de Deus para o homem. Deus, ele nos redimiu, ele nos justificou com a obra de Cristo, ele nos reconciliou com Deus, ele está trabalhando a sua obra de santificação em nós, não só a santificação em posição, mas santificação em disposição. O nosso ser está sendo transformado, santificado por Deus, e nós estamos sendo o quê? Por fim, glorificados. Então, santificação visa a glorificação, e a glorificação, irmãos, é finalmente nós sermos inseridos na glória de Deus, nós sermos inseridos em Deus. Essa é a nossa coroa, a coroa da glória. Por isso que o evangelho que nós pregamos é para isso. Nós não pregamos nada mais, nada menos do que levar o homem até a glória. 2 Coríntios 4:4. Dá uma olhada, 2 Coríntios 4:4. Nos quais os Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a luz que nós queremos, né, que pelo evangelho ilumina os corações das pessoas, é a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, nosso evangelho é um evangelho, não é um evangelho baixo, é um evangelho da glória, né? A glória de Cristo. Queremos levar todo homem, né, passar por todos os processos de salvação até chegar na glória de Deus. Apocalipse 3:11, né, também fala disso, 3:11, que diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a nossa coroa, a coroa da glória. Sermos trabalhados até a glorificação, sermos inseridos na glória de Deus, tá bom? Bom, aí ele saiu, né, continuando aqui, ele saiu para vencer e vencendo. Graças a Deus
que o evangelho, ele é como, né? Eu acho que tem um provérbio que diz assim: você pode soltar o leão na rua e você não precisa pôr guardas para protegê-lo, porque ele mesmo se protege, né? Então, o evangelho é assim, o evangelho, ele já saiu vencendo, ele já saiu para vencer, né? Então, você não precisa acrescentar nada para ajudá-lo, você não precisa, não é isso, usar artifícios para... O evangelho, ele próprio, é o poder de Deus. Ele próprio, né? Isso está em Romanos 1, vamos dar uma olhada, Romanos 1, 11, 16, né? Romanos 1, 16, é isso que eu preciso que os irmãos tenham essa convicção, porque o evangelho, ele já é poderoso, ele é o poder de Deus, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos irmãos, o evangelho em si, ele já é o poder de Deus. Então, muitas vezes, a gente percebe, tem alguém, né, alguma pessoa, algum cristão pregando o evangelho para outra pessoa, mesmo que não saiba falar direito, ele não tem capacidade de apresentar de uma forma, né, completa, mas assim, como o evangelho é o poder de Deus, com poucas palavras simples, se ele tocar no âmago do evangelho e abrir, né, o coração do ouvinte, o evangelho faz uma obra gigantesca na vida dessa pessoa. Portanto, irmãos, nós não precisamos nos preocupar muito em enfeitar muito, em florear muito, com muitos artifícios. O evangelho, basta você apresentar o evangelho, porque o evangelho tem poder, que é o arco, e ele também já saiu vencendo, e para vencer, ele vai vencer, basta você apresentar. Por isso, irmãos, vamos apresentar o evangelho. Você vai dizer, eu não sei falar, eu não sei pregar o evangelho, não precisa saber, basta você apresentar. Você apresentou o evangelho ele é poderoso para, né, para vencer, para ganhar as pessoas, salvar as pessoas, tá bom? Aí nós vemos o segundo selo, vamos lá para o segundo selo, eu preciso terminar aqui, Apocalipse 6, tá? Versículo 3 e 4, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo branco, outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse segundo selo, quando se abriu, também o segundo ser vivente, né, falou, vem, né, assim como o primeiro. Então, os quatro selos, na sua abertura, os quatro seres viventes apresentam, anunciam a abertura desses quatro selos, porque tem tudo a ver com nós, com os seres viventes aqui na terra, tá? Esse cavalo vermelho, né, o vermelho aqui representa, né, representa muito derramamento de sangue, tá? Muito derramamento. O cavalo vermelho e o cavaleiro simbolizam grandes derramamentos de sangue provocados pelas guerras, né? Muitas guerras aconteceram desde a ascensão de Cristo até o dia de hoje, né? Esse cavaleiro, né, ele tem essa, para derramamento de sangue. Então, durante esses 20 séculos, desde a ascensão de Cristo, queridos irmãos, nós tivemos muitas guerras, muito derramamento de sangue, não é isso? Isso mostra que quando o cavalo branco sai correndo e o cavalo vermelho segue, as guerras seguiram a pregação do evangelho. E o terceiro selo, hein? Vamos dar uma olhada, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo,
cavalo preto do terceiro selo. A cor preta aqui simboliza a escassez de alimento, né? Jeremias 14, vamos dar uma olhada em Jeremias 14. Jeremias 14, 1 a 4. Vamos dar uma olhada. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. É a escassez de alimento, tá? E representa, essa cor preta representa a cor da fome. Lamentações de Jeremias, dá uma olhada em Lamentações, né? Lamentações capítulo 4, versículo 8 e 9. 4, tá? Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a foligem. Olha só, quando a pessoa está faminta, morrendo de fome, o aspecto é horrível, é muito feio, né? Ele vai se definhando, vai se escurecendo como a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, e a sua pele se lhes pegou aos ossos, quer dizer, só sobrou pele sobre ossos. Secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Irmãos, a fome é uma coisa horrível. Não queira passar pela fome. Muitas vezes eu digo para os meus netos, né, que escolhem comida, não quer isso, não quer aquilo, eu digo, vocês não sabem o que é passar fome. É horrível, é uma situação triste. E por isso que é representado pelo cavalo preto, né? E o seu cavaleiro tem uma balança na mão, quer dizer, a balança, né, geralmente uma balança, né, e eu acho que deve ser quase que uma balança de precisão para medir pouca quantidade de comida, né? Então, a escassez faz com que, né, o alimento que você até não dá muito valor no dia a dia se torna alimento extremamente preciosos e valorosos, né? E então, o que mais? Vamos lá, vamos voltar lá para Apocalipse, né, 6. Senhor Jesus, Apocalipse 6. E eis, e ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário. Sabe o que é isso? Um denário é salário de um dia de um soldado romano, quer dizer, é um salário bem pago, tá? O salário de um dia. E o salário de um dia de um soldado, né? Um salário bem pago de um dia, só na escassez só dá para comprar 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha, entre nós aqui no Brasil, deve estar custando entre 4 a 5 reais. 4 a 5 reais, tá? De repente, 1 quilo de farinha estará, na escassez, custando 200 reais. É nessa proporção, né? Por quê? Porque se um soldado romano, o que ganha por um dia, né,
eu faço meus cálculos, né? Ele deve, quem sabe, com seus 25 dias de trabalhos, de dias úteis de trabalho, deve receber por volta, no nosso salário de hoje, R$ 5.000, tá? Um salário bem pago. Isso deve dar em torno de R$ 200 por dia, tá? Então é como se você pagasse 1 quilo de farinha com R$ 200. R$ 200 só dá para comprar 1 quilo de farinha. Então são quase 40 vezes mais do normal. Então, se você, só para você ter uma ideia, se você comprar um pãozinho francês, vamos supor que é um pãozinho francês, né, você consiga comprar hoje por até R$ 1, é como se na escassez você tiver que pagar R$ 40 por um pãozinho, Então, imagina só, né, o valor das coisas. Então, não dá para você comprar coisas de luxo. Por isso ele diz aqui, né, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite virou produto de luxo e o vinho, então, é um produto de requinte. Nós não, né, na escassez nem pensa em ter essas coisas. Por isso, irmãos, aqui representa a fome, né, o terceiro cavalo. Vamos lá para o quarto selo. O quarto selo é, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então está claro que o quarto cavalo amarelo e o seu cavaleiro representam a morte, tá? E essa palavra amarelo em grego é chloros, é um amarelo esverdeado, tá? Por isso que alguns traduzem para pálido. É um amarelo esverdeado, é como, né, como um cadáver em putrefação, tá? Então, por isso que é uma cor amarela esverdeada, tá bom? E para vocês entenderem. Então também é próprio da aparência das pessoas portadoras de graves doenças, o que simboliza a pestilência, epidemias e a morte. Queridos irmãos, nós estamos vivendo isso, estamos convivendo nos tempos da pandemia, estamos vendo, né, no Brasil ocorrendo mais de 3.000 mortes por dia. Irmãos, isso é uma coisa, né, que nós não vimos no passado, pelo menos na nossa geração, né? Então, esse cavalo, né, amarelo ou amarelo esverdeado, está passando por nós, está passando nessa pandemia, está levando muitos para a morte, e o inferno segue a morte, porque a morte manda, né, os mortos para o inferno. E essa palavra inferno, na verdade, é o Hades. O irmão Esdras, na sua mensagem sexta-feira, ele, coincidentemente, né, tratou desse assunto, e então vai facilitar para eu entrar, porque eu também tive sentimento de explicar um pouco melhor para os irmãos, porque muitos de nós perdemos nossos entes queridos, e o irmão Esdras quer confortar você, né, que esses entes queridos que perderam, né, que eles morreram em Cristo, eles estão numa situação boa, não precisa se preocupar, tá? Então eu também, como eu tenho preparado, eu quero também apresentar para vocês, tá bom? Então, o inferno ou Hades é o lugar onde as almas e os espíritos dos que morrem são mantidos, estão nesse lugar guardados, né, até
a volta do Senhor, tá? Então, eu gostaria de abrir, explicar a história que Jesus apresentou em Lucas 16. Lucas 16, né, a partir do versículo 22. Lucas 16. Vamos contar toda a história, versículo 19. Ora, porque daqui eu vou extrair vários princípios que é importante você entender, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Bom, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha só, verifica só aqui, né? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Tá? Versículo 23, no inferno, esse inferno aqui é Hades, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos, esse rico, né? Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, tá? Bom, antes de prosseguir, eu quero explicar um pouco essa frase usada aqui, o seio de Abraão, tá? O seio de Abraão, ele é o mesmo que o paraíso, que o irmão Ezra explicou para nós, tá? Eu vou ler também de novo, 2 Coríntios, tem vários versículos, eu vou ler só esse para ganhar tempo. 2 Coríntios 12, versículo 4. O irmão Ezra explicou muito bem explicado, tá? Eu não vou então gastar muito tempo. 2 Coríntios 12, né? Versículo 4, Paulo disse, foi, né, esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, no versículo 2, né? Mas no versículo 4, foi também arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, Paulo era esse homem que ele estava se referindo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele também foi arrebatado ao paraíso, tá? Essa palavra paraíso, tá? O paraíso hoje está no Hades, tá? E o Hades, né, bom, depois eu explico. Então, essa palavra paraíso para os judeus é como dizer está no seio de Abraão. Paraíso é equivalente a estar no seio de Abraão, porque existe uma expressão rabínica que equivale a dizer assim, ele está com Abraão no paraíso. Né? Então, quando fala no seio de Abraão, quer dizer, está com Abraão no paraíso. Por isso que em Lucas 16 fala, né, o Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá? E no inferno, ou no Hades, estando em tormentos, quer dizer, então você pode perceber que existe no Hades dois segmentos, duas seções, dois lugares distintos. Um lugar é chamado de paraíso ou o seio de Abraão, e outro lugar é esse lugar que o rico estava em tormentos, versículo 23, estando em tormento. Então, é um lugar de tormento, onde os ímpios mortos, que os que não creram, né, em Jesus, tá? No tempo do Novo Testamento, os que não creram em Jesus, quando morrem, são mantidos nesse outro lugar de tormentos, tá? É como uma prisão temporária até o juízo final do grande trono branco de Deus. Está em Apocalipse 20, vamos dar uma olhada, depois a gente volta para Lucas 16. Apocalipse 20,
versículo 11, tá? Versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além a entregaram os mortos que nele havia, e quando julgados um por um segundo as suas obras, então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, tá bom? Então, quando uma pessoa morre, sem ter crido em Jesus, ele morre, ele vai para o Hades, para essa sessão de tormentos, tá? E ali, queridos irmãos, ali é uma prisão temporária até o julgamento final. E o julgamento final vai ser, depois do milênio, haverá então, Deus estabelecerá um grande trono branco, onde ele com sabedoria irá julgar, e por fim serão lançados no lago de fogo como a prisão permanente. Queridos irmãos, por isso que nós precisamos nos apressar em pregar o Evangelho. Não deixe com que seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, seus familiares vão por esse caminho. Nós temos que salvá-los do lago de fogo, tá bom? E vamos voltar lá para Lucas 16. Eu queria mostrar para vocês alguns princípios que nós podemos extrair dessa história de Lucas 16, porque essa história de Lucas 16, Jesus fez questão de falar para nos dar alguns princípios para a gente não ficar confuso, nós não ficarmos confusos quanto à questão após morte, tá? Primeiro princípio, tá? O que estava na sessão de tormento, ele podia ver, de longe, Abraão e Lázaro. Quer dizer, então as duas sessões estão no mesmo lugar, estão no Hades, tá? E o Hades, o irmão Ezra já explicou, tá? O Hades está debaixo da terra, tá certo? Vocês acho que acompanharam, irmão Ezra, ele explicou, para vocês que o Hades se encontra, aqui, no capítulo 4 de Efésios, fala primeiramente que versículo 8 fala assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas se ele subiu, é porque ele desceu antes. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Quer dizer, o Hades está em regiões inferiores da terra. No entanto, irmãos, para mim é um mistério, porque não acredito que seja meramente um lugar físico. Ele é um lugar já em outra dimensão. Mas, de qualquer forma, a Bíblia afirma que estão debaixo da terra, nas regiões inferiores da terra, mas para mim é em outra dimensão, mesmo estando nas regiões inferiores da terra, em outra dimensão, tá bom? E, muito bem, primeiro, as duas sessões estão no mesmo lugar, só que separados ao longe, tá? E olha só, vamos ler, aqui diz assim, então, clamando, disse: Pai Abraão, versículo 24, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo
entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quer dizer, estão em lugares que podem se ver, podem se comunicar, mas não tem como passar de um lado para outro, tá? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, alguns outros princípios podemos extrair. Outro princípio: após a morte, conserva-se a plena consciência. Tem gente que fala que morreu, parece que apaga tudo e começa uma nova consciência. Não, conserva a mesma consciência, tá bom? Só que não está mais armazenada no cérebro físico do homem, mas estará na alma, na mente da alma. A memória do passado não é apagada, não é anulada. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, ele tinha toda a memória do passado. Tem gente que fala: quando eu morrer, né, será que eu vou reconhecer minha esposa, reconhecer os irmãos, os meus amigos? Não, a memória não será apagada nem anulada, tá? Então, um princípio importante: não haverá segunda chance após a morte. Portanto, queridos irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos aproveitar o tempo de hoje. Ninguém quer ver, né, os seus amigos, seus familiares, seus próximos vizinhos, né, entrarem por esse lado sem saída, esse beco sem saída. Vamos pregar o evangelho, porque não haverá segunda chance após a morte, principalmente agora na pandemia. Tantas mortes estão ocorrendo, e quem morreu, né, não crente, não crê em Jesus, não tem mais segunda chance. Vamos pregar o evangelho, tá? Não haverá qualquer favorecimento de alguém dentre os mortos e até os vivos para pregar o arrependimento. Todos têm iguais condições de hoje, mesmas oportunidades de ouvir o evangelho sendo pregado pelos homens, não pelos mortos ressuscitados, nem pelos anjos, é pela igreja. Portanto, os irmãos, não seja enganado que alguém vai ser favorecido. Ninguém vai ser favorecido se vocês não ouvem. Se as pessoas aqui na terra se fecham para os missionários, se fecham para a pregação do evangelho, eles vão ter esse fim, tá? Ninguém vai fazer nenhum favorecimento. Tem algumas pessoas que tiveram as chamadas experiências quase morte, que eles chamam de EQM, experiência de quase morte. Eu tenho uma preocupação porque eles se enganam, porque eles, né, eles são aqueles que morreram, mas que depois voltaram para os seus corpos. Então eles, na verdade, para mim, eles não chegaram a ir para o Hades. Eles foram levados pelos anjos para um lugar de triagem. E nesse lugar, eles ainda foi-lhes avisado que ainda não era chegado o tempo deles. Por isso que eles voltam. Só que quando eles saem do corpo, eles entram num estado agradabilíssimo, lugar gostoso, sem peso do corpo, não é isso? E eles começam a ganhar um entendimento, a mente de repente ganha um outro estado de consciência e passa uma coisa assim muito gostosa, porque tudo que Deus criou é uma coisa gostosa. Aqui na terra que Satanás danificou tudo, mas aqui, então eles entram num estado muito agradável e depois lhes é dito que tem que voltar, não chegou a hora deles. Então quando eles voltam, eles falam: não precisa ter medo da morte não, porque depois da morte é um lugar muito agradável, muito gostoso. Mal sabem eles que se eles ainda irão para uma sessão diferente. Se eles creem em Jesus, vão para o seio de Abraão. Se eles não creem em Jesus,
eles vão para essa sessão de tormentos. Por isso, ninguém engane, tá? Então, alguns voltam, né, achando que, né, não tem medo de morte, mas precisam crer em Jesus, tá? Então, essa é uma grande diferença. Muito bem. Bom, depois disso, dos 4 selos, eu vou falar dos 4 selos da seguinte forma. Agora, os 4 cavalos representam a história da humanidade depois da ascensão de Cristo, né? Quando o evangelho, o cavalo do evangelho foi solto, saiu correndo, né? A partir do dia de Pentecostes, né? Saiu correndo, e saiu também correndo o cavalo das guerras, e saiu correndo também o cavalo da morte, e saiu correndo também o cavalo da fome e o cavalo da morte. Então, os 4 cavalos, irmãos, estão correndo paralelamente. Por isso, nós precisamos correr para pregar o evangelho. E a igreja recebeu a grande comissão de Deus, que é a de pregar o evangelho. Vou terminar de ler Mateus 28, que eu não terminei aquela hora. Mateus 28, recebemos a grande comissão de Jesus. A igreja recebeu a grande comissão de Jesus, que nós temos que ser fiéis a essa comissão, tá? Capítulo 28 de Mateus, 18 até 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esses simples 3 versículos, na verdade, engloba tudo o que está acontecendo com relação à pregação do Evangelho por parte da igreja. Por um lado, o nosso cabeça, Cristo, ele recebeu toda a autoridade do céu e da terra. Não precisamos ter medo. E o Evangelho, ele já é o poder de Deus. Ele é um leão que você pode soltar. Basta você apresentar. Se você apresentar o Evangelho sem florear, sem artifícios, esse Evangelho, ele vai salvar pessoas, tá bom? E então, aqui fala, ide, portanto. Então, nós precisamos ir. Os nossos corpos precisam se apresentar como, né, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque se os nossos corpos não forem, não temos como levar o evangelho adiante. Esse cavalo não corre, esse cavalo precisa do nosso corpo para correr. E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, colocando essas pessoas pelo Evangelho, salvas pelo Evangelho, para dentro do corpo de Cristo, para dentro, né, da união orgânica com Deus triuno, e ali ensinando a guardar todas as coisas. Quer dizer, a partir daí, irmãos, é a nossa responsabilidade de criar uma rede de cuidados, para nós cuidarmos bem dessas pessoas. Esses cuidados, né, englobam aqui, né, fazê-los guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Tudo. Nós precisamos apacentar, precisamos pastorear, nós precisamos orientar, precisamos instruir, educar, e nós precisamos fazer inclusão dessas pessoas no serviço da igreja, e nós precisamos fazê-los servir e edificar a igreja, e também cuidar daqueles aspectos específicos da necessidade de cada um. Então, tudo nós fazemos, irmãos, é para que todos sejam vencedores no dia da vinda do nosso Senhor Jesus, tá? E eis que estou convosco. O Senhor está conosco todos os dias. De um lado, Ele está no céu, assentado à direita de Deus. Por outro lado, por meio do Espírito, Ele está conosco. Quando nós pregamos o Evangelho, Ele está conosco. Quando nós cuidamos das pessoas, Ele está conosco, tá? Marcos 16. Senhor Jesus, eu espero conseguir suscitar em vocês esse espírito para o Evangelho, tá bom? Nós estamos do lado do cavalo branco. Mateus 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a
toda a criação. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha só o poder do Evangelho e o poder que o Senhor nos dá. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele está lá. E eles, tendo partido, irmãos, precisamos sair. Não ficar no mesmo lugar, precisamos sair. Muitas vezes a gente fica muito tempo acomodado, não é isso? Esse sair, queridos irmãos, mesmo que fisicamente não temos condições de sair na pandemia, alguns de nós não temos condições, nós podemos sair através da internet, sair através de mensagem, não é isso? Nós saímos através de telefonemas, que nós podemos sair sim, tá? Tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ora, o Senhor que estava sentado à destra de Deus, coopera conosco quando nós saímos, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, isso está acontecendo no nosso meio, graças a Deus. Os sinais vêm atrás da palavra profética quando nós a praticamos. Vamos naquela direção e as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Tá? Vamos ver também Lucas, tá? Ó Senhor Jesus, Lucas 24, dá uma olhada em Lucas 24. Versículo 46. Deixa-me beber um pouco de água. Ó Senhor Jesus. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Toda a autoridade foi dada sobre a terra, no céu e na terra, foi dada para a nossa cabeça, Cristo. Mas nós precisamos também, o corpo precisa receber o poder para poder levar adiante, né, o Evangelho, para cumprir a nossa grande comissão, que é pregar o Evangelho. Então, os primeiros discípulos precisavam aguardar em Jerusalém, até que do alto, né, seja mandada a promessa do Pai, que é o derramamento do Espírito. No dia de Pentecostes aconteceu isso, um grande vento tempestuoso, né, impetuoso, né, foi para onde eles estavam, e o Espírito desceu sobre eles, né, como língua de fogo, e pousou sobre cada um deles. Aí eles passaram a falar, a pregar o Evangelho em outras línguas. Quer dizer, aquilo ali, né, fez com que a descida do Espírito fez com que eles recebessem poder. E receber poder para quê, irmãos? Não é para fazer uma obra própria. Receber poder para pregar o Evangelho. Portanto, irmãos, não podemos ser, né, não podemos ser as pessoas que servem ao Senhor de gabinetes. Precisamos sair para pregar o Evangelho. Amém? Deixe-me ver. Por isso que nos primeiros versículos também de Atos, né? Vamos dar uma olhada. Atos 1, versículo 3. Atos 1, versículo 3, né? A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, ele veio aqui na terra pregar o Evangelho do Reino. Mateus 4 e Mateus 9 mostra que ele veio aqui a pregar o Evangelho do Reino. E a nossa missão, irmãos, no final de pregar o Evangelho, é restaurar o reino de Deus aqui na terra. Então, Jesus, por 40 dias depois de ressuscitado,
ficou com os discípulos e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse, versículo 4, de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, tá bom? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí então, no capítulo 1 ainda, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E aí no capítulo 2 de Atos, começa então no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, e a igreja foi revestida de poder. Queridos irmãos, nós temos poder. Esse poder revestiu sobre os 12 apóstolos. Pedro e João, liderando os 12 apóstolos, saíram pregando o evangelho de uma maneira sem medo, intrépida, Eles enfrentaram as autoridades eclesiásticas, Eles falaram: nós não podemos deixar de anunciar esse nome no qual há salvação. Então eles foram, por quê? Eles estavam revestidos de poder. E depois o Senhor levantou Paulo, depois que ele foi conquistado pelo Senhor, a partir do caminho para Damasco, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um pregador zeloso e fervoroso do Evangelho. Ele pagou o preço com a sua própria vida, viveu uma vida de sacrifício, uma vida de martírio, sofrendo perseguições, sofrendo açoites, sofrendo toda a sorte de punições e castigos, e ele também sofreu pela preocupação pela igreja. Quer dizer, foi um homem grandemente usado por Deus, mas ele foi à rua, ele saiu para fazer esse trabalho. Hoje, eu queria realmente transmitir esse espírito entre nós. Não vamos ficar passivos, vamos ficar esperando, vamos pregar o Evangelho. A igreja tem essa comissão, mas principalmente pregar o Evangelho do reino, tá? Então, Deus usou Paulo grandemente, não só começou uma obra grande no meio dos gentios, a partir de Antioquia. Ele foi e conquistou a região da Galácia, Cilícia, ele também conquistou a região da Ásia Menor, e Deus o fez atravessar o mar Egeu, alcançando o continente europeu, ganhando ali toda a Macedônia, a Acaia, e quando ele foi para Roma, então, ganhou a Europa. Então, assim, olha só como o Evangelho é o poder de Deus. Ele, através de um homem, Paulo, o Evangelho se espalhou pela Europa, não só hoje na Turquia de hoje, mas entrou para a Europa. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer de nós ter esse mesmo espírito, tá? Mesmo espírito para avançar hoje nos nossos dias. Mateus 24, vamos dar uma olhada em Mateus 24, confirma o que nós acabamos de falar dos 4 selos, e também da pregação do Evangelho, tá? Mateus 24. Primeiramente, eu queria explicar para vocês que estão em casa, que Mateus 24 e 25, ele é dividido em algumas seções. Se você não entender para quem está dirigida essa palavra, você vai entender errado. Então, em primeiro lugar, Mateus 24, do versículo 4 até 31, do versículo 4 até 31, essa palavra é dirigida aos judeus. Por quê? Porque uma irmã me escreveu dizendo: puxa vida, no versículo 19 fala: ai daquelas das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Puxa vida, então eu quero saber quando virá esse dia para eu não me engravidar. Mas vou dizer para você, isso aqui é uma palavra para os judeus, tá? Porque eles serão fisicamente perseguidos ali na região da Judeia e Jerusalém. Então, do capítulo 24, versículo 4 até 31, refere-se
aos judeus, uma palavra para os judeus. E de versículo 32 de Mateus 24 até 25, versículo 30, incluindo as duas primeiras parábolas, é para a igreja. Tá? E para as nações, é capítulo 25 de Mateus, versículo 31 até o final, até 46, tá bom? Então assim, você dividindo em sessões, você consegue ver palavra é dirigida para quem. Mas, de qualquer forma, essa palavra dirigida para judeus inclui também, porque nós estamos vivendo no mesmo mundo, tá? Essa primeira parte, versículo 6, isso é para todos, porque nós vivemos no mesmo mundo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E os versículos, o versículo correspondente, né, ao versículo 7 aqui, em Lucas 21, vamos abrir só para, depois você volta aqui. Lucas 21, versículo 11. 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias. É o que está acontecendo hoje conosco. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, tá? Então, nós estamos voltando lá para Mateus 24. Nós estamos vivendo nesses dias esse tempo que são tempo próximo do fim, tá bom? Ainda não é o fim. O fim vai vir com a grande tribulação, etc. Ainda não é o fim, mas é o próximo do fim, tá? Então haverá realmente muitas guerras, né? Reino levanta-se contra reino, nação contra nação, acontecem fomes, terremotos e também epidemias, tá? Isso que está ocorrendo entre nós. E o versículo 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14 fala conosco novamente: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, nós estamos nesse tempo, no meio de guerras, no meio de rumores de guerra, de nação contra nação, reino contra reino, no meio de epidemias, no meio de terremotos, no meio de fomes, no meio de todos esses sinais mostrando que o fim está perto. Irmãos, nós precisamos cumprir com a nossa comissão, né? A comissão nossa é de pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações, tá? Por isso, queridos irmãos, nós, ó Senhor Jesus, vou fazer o seguinte: o evangelho do reino, sabe o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino visa que a realidade do reino hoje seja vivida aqui na terra, tá? A igreja precisa ser o reino dos céus aqui na terra, embora a sua manifestação só ocorrerá na vinda do Senhor, mas a sua realidade como reino dos céus tem que estar sendo vivida aqui na terra. Todavia, o que nós vemos é que a igreja, num sentido geral, não está assim, não conseguem, né, ser a base e a coluna da verdade. E Deus está restaurando essa igreja pela igreja em Filadélfia. E você e eu, queridos irmãos, nós precisamos sustentar esse testemunho, fazer com que a igreja seja a base e a coluna da verdade, da realidade. A realidade da vida da igreja, do reino dos céus, tem que estar na igreja sendo vivida por nós. Então, uma igreja vivida totalmente debaixo do encabeçamento de Cristo, tá? Efésios capítulo 1, versículos
9 e 10, nós vimos já várias vezes que o mistério da vontade de Deus é convergir, não vou nem ler, é convergir todas as coisas em Cristo. Então, o Evangelho do Reino visa fazer com que aqui na terra haja homens encabeçados por Cristo. A igreja precisa ter essa realidade. A igreja em Filadélfia precisa ter essa realidade, está encabeçada por Cristo. Não é o homem que manda, não são as opiniões humanas que mandam, mas é Cristo que tem que mandar no seu encabeçamento. Permitindo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. Eu falei isso em Mateus 6, 9 e 10. Cujos membros são filhos maduros e são guiados pelo Espírito, tá? Romanos, vamos lá, para Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos aqui são filhos crescidos, ruiós. Então nós não podemos continuar como filhos infantis, crianças, não estão nem aí com o reino de Deus, estamos aqui vivendo a nossa vidinha aqui na terra como todo mundo, né? Antes do dilúvio, vivendo, casando-nos, dando-se em casamento, etc. Não, nós precisamos viver apercebidos e precisamos viver como filhos maduros de Deus. Os filhos maduros de Deus vivem como? Vivem sendo guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos ter sensibilidade ao Espírito de Deus, primeiro na palavra que Ele nos manda, segundo, viver todo o tempo no Espírito, tá? Isso está em Gálatas 5, dá uma olhada em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 18, mas vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito para que os 4 seres viventes na região celestial possa ganhar uma correspondência na terra para Deus conseguir fazer a sua vontade na terra. Nós precisamos ser esses que andam guiados pelo Espírito. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, como é importante nós sermos espirituais. Vamos parar, irmãos, com toda a infantilidade, disputa pela posição, disputa por um lugar ao sol, ter voz ativa na obra do Senhor. Irmãos, quem tem que ter tudo isso é o Espírito tem que nos comandar. Nós somos apenas servos comandados, canais de Deus, né, obedientes a Ele e simples. Vamos seguir simples, muito bem. Bom, por fim, irmãos, eu preciso terminar mostrando a nossa situação atual pela misericórdia de Deus. Nós que, né, não temos grande número de pessoas para fazer essa obra grandiosa que precisa concluir, né, nos tempos finais. Nós somos esse pequenino rebanho de Lucas capítulo 12, mas aprove a Deus nos dar o seu reino. Nós que éramos, né, nós éramos uma igreja sem força. A igreja em Filadélfia não tem força, mas quem está liderando a igreja em Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi, né? É aquele que, quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Então, ele abre o reino dos céus. Ele está usando a igreja, né, em Filadélfia para abrir o reino dos céus para muita gente. Por isso, irmãos, é tão importante como o André Miller, no seu livro História da Igreja, falou: a igreja em Filadélfia tem os tesouros da palavra profética. Irmãos, vocês não sabem como é importante isso. A igreja em Filadélfia tem a palavra profética, então ela tem a direção do Senhor, ela tem a direção do Espírito, sabe para onde seguir o Espírito. E graças a Deus, irmãos, nós, 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós éramos desconhecidos e nós éramos como que fossem pessoas misteriosas que a gente alugava prédios para locais de reuniões ou locais próprios.
a gente nem colocava as placas, ninguém sabia o que era, do que se tratava, e nós íamos por esse prédio reunir 2, 3 vezes por semana ou mais, não sei, e a gente ia lá, cantava, orávamos, né, dávamos a palavra e voltávamos para casa, e aquele local ficava fechado. E a vizinhança não sabia exatamente quem nós éramos, né? Então, e nós éramos, graças a Deus, nós recebíamos a revelação de Deus, tínhamos a palavra profética, nós realmente conhecíamos a Bíblia, pela misericórdia do Senhor, estávamos ali edificando aqueles poucos irmãos que a gente, né, estava entre nós, mas nós não tínhamos como afetar, influenciar a sociedade. Não temos como levar de uma forma mais massiva esse evangelho do reino para as ruas, para as pessoas. Então, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu um instrumento maravilhoso que hoje chamamos de colportagem dinâmica. E nós temos colportores fiéis a Deus, né? Mesmo no meio da pandemia, com todos os protocolos de segurança, eles estão orando com as pessoas nas ruas. Posso orar por vocês? Estão orando com as pessoas nas ruas e estão deixando na mão das pessoas uma palavra consistente do Evangelho do Reino. E nós temos o Avança Jovem, muitos jovens se alistando para esse trabalho, ganhando muitos jovens. Nós temos as mulheres nas igrejas com redes de conectadas, ganhando outras mulheres, né? Nós temos muitos irmãos também nas igrejas, saindo para as lojas, no seu contato dia a dia, na padaria, com balconistas, né? Pregando o evangelho, dando um jornal e fazendo contatos, ganhando essas pessoas. Irmãos, graças a Deus, nós temos hoje, nós estamos distribuindo anualmente mais de 2.000 livros do Evangelho do Reino. E nós estamos, só por essas equipes de colportores dinâmicos, estamos orando por mais de 22 milhões de pessoas por ano. Então, é uma grande coisa, estamos influenciando a sociedade. Nós saímos de uma situação oculta, né? Se a gente não houvesse essa mudança, irmãos, é capaz a gente virar Laodiceia. Mas graças a Deus, Deus nos deu essa saída. Nós hoje temos exército nas ruas, nós temos jovens nas ruas, nós temos colportores nas ruas, e graças a Deus completou agora o ciclo. Na semana passada nós ouvimos os testemunhos maravilhosos dos colportores de Cambé, Paraná, foram para Curitiba, atuaram por um período e fizeram uma relação de nomes e contatos que estavam ansiosos por conhecer a igreja e para serem cuidados. E quando os irmãos ligaram para esses contatos e começaram a acolher esses contatos, milagres aconteceram. Muitos choraram e estão sendo cuidados, já estão integrados, vários deles já estão integrados na vida da igreja. Então, irmãos, nós ficamos tão contentes, nós falamos sobre outros colportores e já estão também fazendo essa lista de contatos, e isso está fechando o ciclo, irmãos, está fechando o ciclo. A igreja e os colportores dinâmicos não são estanques. Os colportores dinâmicos fornecem contatos para a igreja, por isso está na hora da igreja, irmãos, na igreja, daqui para frente, vamos fazer o seguinte: primeiro, vamos criar uma rede de cuidados, entre irmãos e irmãs dispostos a cuidar, tá? E, então, vamos criar uma central de acolhimento e distribuição, quer dizer, nós colocamos alguns irmãos, que têm muita graça na palavra, para acolher essas pessoas, fazer o primeiro contato, acolher, entender a necessidade dessas pessoas e saber onde elas moram, onde elas vivem, onde elas trabalham, e nós então distribuímos isso para demais irmãos da igreja cuidarem, ou demais grupos familiares para cuidarem. E dessa forma, irmãos, o Senhor fechou esse ciclo. Temos a vanguarda trabalhando nas ruas, exército nas ruas, e nós também temos a retaguarda, e todos nós podemos deixar de ser desempregados, né? E nós começamos a também nos
nos funcionarmos para ganhar essas pessoas. Irmãos, Deus vai nos abençoar muito, muito, muito mesmo. Então lembre-se, primeiro, crie uma central de acolhimento e distribuição. Então, essas pessoas precisam ter muita graça, muita unção do Espírito para contactar, receber e acolher essas pessoas novas e ter sabedoria em passar para outros irmãos cuidarem, e também precisa acompanhar se esses irmãos estão cuidando, tá bom? E dessa forma, irmãos, nós cremos que o Evangelho do Reino será pregado a toda a terra habitada, não só em poucos lugares, mas eu creio que em todos os continentes isso vai ocorrer, e nós estaremos apressando a volta do Senhor. Irmãos, estou muito contente, e por fim eu quero dizer para vocês que o irmão Ezra, graças a Deus, o procedimento dele foi um sucesso. Ele está se convalescendo, provavelmente até que tenha alta hoje. Então, nós agradecemos pelas orações de todos vocês. Continuem orando para a total recuperação do nosso irmão, né, que é tão importante no nosso meio, que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais. E vamos, irmãos, abençoar, né, todos os nossos comportores e todos quem está na vanguarda e também agora quem está na retaguarda, para abençoar os frutos que o Senhor vai trazer para a igreja, e, né, o Senhor vai, né, o Senhor realmente vai tudo isso para a honra e glória do Senhor. Eu vou fazer uma oração então para terminar. Senhor Jesus, muito obrigado, o Senhor possa abençoar cada vez mais a tua igreja com essa comissão de pregar o Evangelho. Senhor, não nos deixe inativos, não nos deixe infrutuosos. Nós queremos, Senhor, atender essa comissão, pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Senhor, muito obrigado pelos instrumentos que o Senhor nos deu, tanto da comportagem dinâmica, quanto do Avança Jovem, do SEAP, que produz os comportores, da editora que produz livros, das cooperativas, Senhor, que apoiam os comportores, e também das igrejas, Senhor, que tem tantos irmãos ali cooperando, também formando essa retaguarda para acolhimento dessas pessoas contatadas que querem ser cuidadas para viver a vida da igreja. Senhor, faz com que cada um de nós seja fiel para cuidar daquele que o Senhor nos confiou, até que todos se tornem vencedores na tua vinda. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro ao Senhor. Amém.